Aleluia! Deus é bom. Quantos creem? Você crê ou não crê? Eu creio que Deus tem nos dado um tempo de paz, um tempo de reflexão para as nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre algo que vai fazer a diferença na sua vida em 2023. Algo que pode mudar totalmente a tua vida. Uma das coisas tristes que eu vejo em relação ao Evangelho, eu olho para uma cena muito importante. Foi aquela cena quando Jesus estava preso e Pilatos lavou as suas mãos, quando ele colocou o povo para escolher entre Barrabás e Jesus. E o povo foi induzido, na verdade não, o povo foi contra Jesus, escolheu Barrabás. Talvez você diga assim, pastor, porque tinha que ser, ok, tinha que ser. Mas se nós pensarmos bem, diante de tantos milagres que Jesus fez, pensarmos no impacto que Jesus causou naquela comunidade, no meio daquele povo, e aquele povo ainda escolheu Barrabás, um assassino, uma pessoa que roubava, uma pessoa que era um rebelde, e o povo escolheu essa pessoa. E aí nós olhamos a direção, e Jesus caminha em direção ao lugar de caveiro, ao Calvário. E ali na cruz ele diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem? Não sabem? Eu vejo uma coisa tremenda ali. Eu vejo em Jesus a humildade. A humildade para perdoar aqueles que o estavam crucificando. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje sobre humildade. O que é humildade e o que não é humildade. Às vezes nós confundimos muito a palavra humildade com ser miserável, sim ou não? Às vezes nós chamamos um mendigo, uma pessoa que está em situação de miséria, de humilde. E na verdade ela não é humilde, ela é miserável, ela é um mendigo que precisa sair daquela situação. Porque, queridos, eu digo para você, não há quem não conheça Jesus. Não existe um que conheceu a Jesus e continuou na miséria e continuou do jeito que estava. Não há. Por quê? Porque senão não seria evangelho. O evangelho é boas novas, é transformação. O evangelho muda a vida por completo. O evangelho nos ensina a ser humildes. Eu já mandei para vocês aí. E o tema é humildade. Vamos lá? Humildade, ela é uma das qualidades mais apreciadas por Deus. Olha que coisa interessante. Humildade é uma das qualidades mais apreciadas por Deus. Olha para o irmão do seu lado e diga isso para ele. Diga, olha, humildade é uma das qualidades mais apreciadas por Deus. Sim ou não, gente? Sim ou não? Olha o que diz em Tiago, capítulo 4, verso 6. Diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas o que, gente? Dá graças ao humilde. O que é graça? Favor, bênção. Humildade é isso, humildade é ter a bênção do Senhor e não se gabar por causa disso. E Tiago diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Esse é o ano que nós temos que aprender a ser mais humildes. Esse é um ano que nós temos que aprender, queridos, a não devolver aquilo que nós recebemos de ruim. Mas é o ano de nós devolvermos com bondade. Porque o mundo espera sempre que nós possamos devolver o mal que nós recebemos, sim ou não? Mas não é assim no nosso meio. No nosso meio, o mal que nós recebemos, nós transformamos em bem. Nós devolvemos com um bem. Isso é
humildade. Isso é graça. Isso é a qualidade que Deus ama nos seus filhos. O que humildade não é? Humildade não é ser pobre. Não é ser miserável, não. Humildade não é ter pouca instrução. Ou andar mal vestido. Isso não é humildade. Não é, mas não é mesmo. Riqueza não é pecado. E pobreza não é virtude. Que interessante isso, né? Mais uma vez, riqueza não é pecado. E pobreza não é virtude. Por quê, pastor? Nós temos que entender que Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aí o que ele está dizendo. Se Jesus está dizendo para nós aprendermos dele, que é manso e humilde, o que ele está dizendo para nós? O que ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando: você precisa ser humilde, precisa ser manso. Eu tenho lutado muito em meu coração para ser manso. Uau, pastor, que isso? O senhor está dizendo isso? Ai, gente, eu sou de carne e osso. Eu tenho sentimentos, eu tenho emoções que muitas vezes elas extrapolam, e eu tenho que ter a humildade de baixar a bola. Dizer assim: opa, acho que eu extrapolei aqui. E às vezes falta isso em nós. Falta um reconhecimento que extrapolamos, ou um reconhecimento que exageramos. E nos mantemos no nosso pedestal. É um contrassenso que haja crentes soberbos, orgulhosos, arrogantes, cheios de si mesmo. Isso não reflete Cristo. Quando você diz ser um crente, mas você é um crente soberbo, é um crente orgulhoso, é um crente arrogante e cheio de si mesmo, isso não reflete aquilo que Cristo é. E as pessoas não vão se agradar disso. Olha o que diz em Lucas capítulo 18, verso 9 ao verso 14. Diz assim: Jesus contou uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Estava do lado orando, publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Opa, peraí. Mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a viver a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a ser melhor a cada dia. Nos ensina a caminhar, Senhor, conforme os Teus preceitos, os Teus caminhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Olha o que diz a palavra. Um desses homens se apresentou a Deus em oração, mas as muitas boas obras que ele fez, ele apresentou diante de Deus, enquanto o outro não quis enfatizar o quanto ele fez. É tipo assim, né? Na hora da política a gente quer mostrar tudo que a gente fez, né? Na hora que nós estamos querendo nos gabar, a gente apresenta tudo aquilo que nós fizemos. Para quê? Para que nós possamos ter ou cair na graça das pessoas. Enquanto o outro não quis enfatizar, o outro manifestou o que, gente? Tudo o que ele tinha feito. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro, né? Sempre se exaltando. Esse segundo, ele se achava tão pecador, que não tinha coragem sequer de olhar para o céu. Eita Deus, o que é isso? Diante da graça de Deus, que foi derramada através do seu Filho Jesus, e quando nós nos prostramos, ou quando nós entramos em oração, queridos, nós temos que entender que nós não somos merecedores de nada,
que nós não somos merecedores da salvação, mas a graça é um favor imerecido, e diante disso precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada. E devemos exaltar ao Senhor, queridos, e nos humilhar a cada dia mais, para que Ele cresça através das nossas vidas. Menos de mim e mais do Senhor. Quantos creem assim? Por que o publicano voltou para casa justificado por Deus? O publicano era um cobrador de impostos. Por que ele voltou para casa justificado por Deus? Por quê? Qual é a razão dele ter voltado justificado para Deus? Porque ele era humilde. Tem muito crente achando que está justificado e não está. Por quê, pastor? Porque é orgulhoso. Porque falta ali a humildade. Falta ali entender a graça de Deus sobre a vida dele. Falta entender o propósito de Deus. A pessoa humilde sempre encontrará razões para dar graças a Deus. A pessoa humilde sempre encontrará razões para dar graças a Deus. Quantos creem assim? Quantos creem assim? É por isso que a palavra diz: em tudo dai. Por quê? Porque esta é a vontade de quem? Sua, minha, não. Essa é a vontade de Deus. Em tudo. Está passando frio? Em tudo dai graça. É luta? Em tudo dai graça. É batalha? Em tudo dai graças. Pastor, eu estou brigando? Em tudo dai graças. Pastor, a situação está difícil? Em tudo dai graças. Porque é através dessa graça que Deus abre porta aonde não há. É através desse coração humilde que Deus abre portas aonde não há. Sabe, a pessoa humilde, ela não vai recebendo as bênçãos como se fosse uma coisa natural, como se ela merecesse. Não, não, não. Ela sabe que tudo vem pela graça de Deus. Ela sabe que tudo vem pelo favor de Deus. E favor de Deus é algo que nós não merecemos. Favor de Deus é algo que eu e você não merecemos. Mas o Senhor nos concede, independente se nós merecemos ou não. Uma pessoa humilde, ela sabe que tudo vem pela graça de Deus e não pelo esforço próprio. Vocês estão me entendendo? Por que Deus permitiu que você alcançasse o que você alcançou? Mas tem uma palavra muito forte. Talvez você deveria estar em um nível muito maior do que você está hoje. Como assim, pastor? É porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas dá o favor aos humildes. Mas abençoa os humildes. Isso é importantíssimo para nós. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, olha como é forte. Se eu disser que eu estou sem pecado, eu vou colocar no singular eu estou enganando a mim mesmo, e a verdade não está em mim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe de uma coisa, queridos? Nós temos que crescer, ter maturidade, para não entrar em qualquer discussão. Para evitar discussões, temos que aprender a nos manter muitas vezes em silêncio ou nos calar, para deixar Deus tomar de conta da situação. Porque se for na nossa força, vai no braço, vai ou não vai? Se for do nosso jeito, vai no braço. Se for do nosso jeito, vai com palavrão, vai com xingamento. Se for do nosso jeito, queridos, a gente espalha o negócio mesmo, sim ou não? É melhor ficar calado. É melhor deixar a pessoa ou quem for descarregar toda a sua ira, toda a sua raiva, e nós permanecermos calados. Por quê, pastor? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados. Quantos creem assim? Você crê assim? A graça de Deus vem sobre os humildes. Quantos têm a graça de Deus aqui? Vou testar, quero ver a mão levantar. Quantos têm a graça de Deus aqui? Eu vou testar, agora vou começar a pisar no calo de vocês. Para saber se tem humildade aí mesmo, né? Para saber se o negócio... A mulherada aí é que eu diga. Test drive das mulheres é quando você pisa no calo. Aí, meu Deus. Será que a mulherada consegue ficar nesse momento? Consegue não, Ana Paula? Falou que não, né? Mas a graça de Deus vem sobre os humildes. Vem sobre quem sabe esperar. Vem sobre quem sabe esperar a resposta do Senhor. Vem sobre quem tem paciência e espera e confia no Senhor, que Ele é o juiz perfeito. Talvez você não seja uma pessoa com grande conhecimento, tem falhas como qualquer outra, porém está sempre abrindo mão do orgulho e reconhece sua necessidade de perdão de Deus. A mulherada que grita com o esposo, que briga com o esposo, aquele negócio todo, tem que reconhecer que precisa de humildade, que precisa do perdão de Deus, para parar de brigar. Sim ou não, homens? Todo mundo está em silêncio aí, os homens agora, ninguém falou nada, por que será, hein? Neto, por que será? Sabe, isso fará com que você esteja sempre derramando, com que Ele, o Senhor, esteja sempre derramando a sua graça sobre você. Quem é humilde, por mais que tenha feito e aprendido muitas coisas, nunca fica interessado em se vangloriar e mostrar aos outros os seus grandes feitos, ou mostrar aos outros que sabe isso ou aquilo. Pelo contrário, quem é humilde está sempre disposto a ensinar, está sempre disposto a dar, está sempre disposto a andar junto, está sempre disposto a aprender, está sempre disposto a aplaudir aqueles que querem subir, aqueles que estão aprendendo e crescendo. Quem é humilde diz: muito bem, você pode ser melhor, mas muito bem, você está avançando. Presta atenção. Quem é humilde, essa pessoa que é humilde, ela só enxerga os feitos de Deus, porque os feitos dela é nada. Posso ouvir um amém? Quando você enxergar só os feitos de Deus na sua vida, as pessoas enxergarão Deus em você. Olha que coisa tremenda. Quando você enxergar só os feitos de Deus na sua vida, o que vai acontecer, gente? As pessoas enxergarão Deus em você. Uau, que isso, pastor? É isso mesmo. Vamos para Filipenses capítulo 2, verso 1 até o verso 11. Eu gosto de Bíblia. Alguém que gosta de Bíblia também? Eu gosto de Bíblia, eu não gosto de ficar só... Eu gosto de Bíblia, vamos lá. Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 11 diz assim, vamos lá, me acompanha aí. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje, gente? Em outras palavras, está dizendo que nada façais para aparecer. Nada façais para aparecer uma estrelinha na testa e dizer, olha que coisa linda. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Alguém pode dizer amém aí? Aleluia, glória a Deus. Alguém pode dizer um xarabatá aí, alguma coisa aí, gente, por favor? Mas tem uma pergunta, pastor, como é que eu vou ser humilde? Quantos querem aprender o caminho da humildade aí? Você quer? Então anota aí, a primeira coisa que eu quero ensinar para você: se esvazie de si mesmo. Se esvaziar de si mesmo é não fazer aquilo que você quer. Se esvaziar de você mesmo é não falar aquilo que você quer falar. Se esvaziar de você mesmo é ter a atitude de Cristo e não a sua atitude. Quem você é com a pessoa que está do seu lado? Quem você é com a pessoa que te ama? Quem você é? Como é que você trata? O que você diz? Qual é a tua vontade? Qual é a tua atitude? O que você quer fazer? Eu lhe pergunto isso agora. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Humildade. Ele deixou o seu trono e se fez semelhante aos homens. Humildade. Ensinando a nós a sermos o quê? Humildes. Ensinando o caminho da humildade. Não pensando saber demais. Olha o que diz Romanos 12,16. Eu sei de tudo. Eu sou. Você não é nada, irmão. Olha o que diz Romanos 12,16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Uau! Hoje está dando uma taca de humildade aqui, sim ou não, gente? Quem é o orgulhoso? Quem se acha melhor do que alguém aqui? Quem se acha superior a alguém aqui? Provérbios 26, 12, presta atenção, olha o que diz. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Você conhece alguém assim? Agora olha o que diz. Maior esperança há no tolo do que nele. Maior esperança há no tolo do que nessa pessoa que se diz sábio aos seus próprios olhos, que se diz conhecedor aos seus próprios olhos. Por quê, pastor? 1 Coríntios 8,2 diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Humildade. 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 Eu não entro batendo no peito dizendo eu sei de tudo. Você não pode fazer isso. Seja humilde. Humilde. Segundo caminho, segunda coisa para você ser humilde: assuma a forma de servo. Uau, pastor, está lá no verso 7. Filipenses capítulo 2, verso 7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assuma a forma de servo. Por quê, pastor? Porque servo entra em todo lugar. Servo entra em todo lugar, sim ou não, gente? Considerando os outros superiores a si mesmo. Em outras palavras, não despreze ninguém. A tradução é essa: não despreze ninguém. Está lá no verso 3, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é servir. É não desprezar ninguém. Romanos 12, 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal,
preferindo-vos em honra uns aos outros. Gente, vocês estão entendendo essa palavra hoje? Fala sério, vocês estão entendendo? Deus está te dando uma direção de como tratar as pessoas. Deus está dando uma direção de como viver nessa terra, como caminhar nessa terra. Deus está dando segredo, queridos, para manifestar a glória dele nessa terra. Deus está dando segredo de como chegar no céu. E tem gente que não está aproveitando isso. Como o pastor pode ser humilde buscando servir o próximo? Uau, sirva o próximo, está lá no verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não é por qualquer coisa. 1 Coríntios capítulo 10, verso 24 diz: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem, e sim o do outro. Humildade. Olha a receita da humildade aqui, queridos. Tem quanto tempo que você deixou de servir? Tem quanto tempo que você deixou de ajudar? Tem quanto tempo que você deixou de ser aquela pessoa que você era lá no início, de abençoar, de ajudar os irmãos, de ajudar uns aos outros, não importando quem seja a pessoa, para buscar o teu próprio interesse, para buscar aquilo que você queria. Terceira coisa, humilhe a si mesmo, se humilhe. Humilhe-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O que ele fez, gente? Olha, em outras palavras, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Em outras palavras, traduzindo, é sendo dependente do Pai. Quem é humilde é dependente de Deus. Diga comigo, eu sou humilde. Ou diga melhor, estou aprendendo a ser humilde. Diga, estou caminhando para a humildade. Olha o que diz Mateus 18,4, diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem está aprendendo aqui, gente? Quero ver se vai praticar, vou testar. Fazer os testes. Outra coisa, sendo obediente a Deus. A humildade é manifestada, você sendo obediente a Deus. Marcos 14, 36 diz: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Deixa eu fazer uma pergunta, é sempre o que nós queremos, sim ou não? Sempre é o que nós queremos, mas você já parou para perguntar o que Deus quer? Porque a palavra diz claramente, o próprio Jesus diz: Senhor, que seja feita como tu quer, não como eu quero. O que você quer fazer em 2023? O que você quer realizar em 2023? Mas que seja como o Senhor quer, não como você quer. Posso ouvir um amém? Um aleluia, um glória a Deus, alguma coisa aí? Outra coisa, destino, caminhada para ser humilde é confessar os seus pecados, os nossos pecados. A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado já pecou. É mentiroso. Olha o que está dizendo, confessando os nossos pecados. Confesse. Confesse. Mateus capítulo 23, verso 12 diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será o quê? Exaltado. Olha o que a Bíblia diz. Toda essa palavra, queridos, está sendo baseada na palavra de Deus. Tem um respaldo da palavra de Deus. E está nos dando uma receita. Está nos dando uma direção. O que diz? Não se sentindo ofendido. Tem irmão que a humildade é tanta que não tem nada de humildade, que na hora que alguém dá uma resposta, dá uma palavra, ele se sente o quê? Ofendido. Não pode ser assim. Olha o que diz em Marcos capítulo 11, verso 25, 26, diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes,
também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Você vai para o céu? Como é que você pode dizer que você vai para o céu se você não perdoa as pessoas? A Bíblia está dizendo aqui, se você não perdoar aquelas pessoas que te ofendeu, Deus também não pode te perdoar. É forte, né? Humildade, queridos, é liberar perdão. Humildade é caminhar, queridos, conforme os preceitos do Senhor. Humildade é Cristo em vós, a esperança da glória. Humildade é Cristo guiando a tua vida. Humildade é você não fazendo mais o que você quer, mas fazendo aquilo que Cristo quer. É o que diz em Gálatas 2:20, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, quem é você? Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Sabe, nesse texto, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Existe aqui uma promessa de exaltação por parte do próprio Deus. Para quê? Para aqueles que exercem, ou aqueles que exercem a humildade. Existe uma promessa de exaltação para aqueles que exercem ou exercem a humildade. Há uma promessa de Deus de abençoar aqueles que exercitam a humildade. Aqueles que caminham nessa terra em humildade. Aqueles que caminham nessa terra dando glórias ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Quando alguém te procura, ele procura quem? O velho homem ou procura um novo homem? O novo é aquele que foi restaurado por completo por Deus e vive os preceitos do Senhor. Queridos, a igreja não é uma fórmula mágica em que você vem e muda a sua história, não. A igreja é um lugar onde você ouve a palavra, mas é um lugar que te confronta, mas também que a decisão de mudança é sua e de mais ninguém. Você pode estar vindo à igreja anos após anos, e palavras após palavras você está ouvindo, como a palavra hoje, sobre humildade, e você simplesmente ignorar, e simplesmente continuar a viver da mesma forma que você sempre viveu. Vindo à igreja, orando, até às vezes chorando, mas simplesmente sendo a mesma pessoa que sempre foi. Você se recusa a mudar, você se recusa a permitir, queridos, que Cristo viva em você através das tuas atitudes. Você se recusa. Mas hoje, você aprendeu sobre humildade. Você aprendeu que nós precisamos viver como Cristo quer que nós vivamos. E precisamos aprender a viver em humildade. Pastor, estão me humilhando, não se preocupe. Há uma promessa de Deus, que os humilhados serão exaltados. E essa promessa se cumpre. E essa promessa, ela se manifesta através das bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Até na humildade tem promessa. Até na humildade tem promessa. Quantos receberam essa palavra aqui hoje? E quantos decidiram começar a caminhar nessa estrada da humildade? Eu quero orar por você. Se há alguém nesse lugar que precisa de ajuda, pastor, eu preciso ser mais humilde. Todos os dias eu peço ao Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda. Todos os dias, queridos, eu falo com Deus, Deus, por favor, me ajuda. Transforma-me a cada dia. E às vezes, queridos, nós ainda, sabe, a ponta do eu aparece, se manifesta, e aí a gente fala coisa que não é para falar, e aí nós vamos nos humilhar, e aí eu vou orar de novo, falar, Senhor, me ajuda. E é assim que nós vamos aprendendo, nos esforçando a cada dia.
Muitas vezes nós falamos, muitas vezes nós agimos, porque não temos a paciência de esperar Deus agir, de esperar Deus trabalhar em nosso favor. Eu vou abrir o altar agora para você chegar até o altar, porque é o altar que é o lugar da oração, da entrega, é no altar. E se você entende esta palavra, no altar você vai pedir forças ao Senhor, você vai pedir ânimo ao Senhor, para que você comece a viver e a caminhar nessa vida de humildade. Fecha teus olhos. Se Deus falar com você, você vai chegar até o altar.